Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre o filme A Onda, dirigido pelo alemão Denis Gansel, filme de 2008, que foi como que um prenúncio de toda essa vaga autoritária. Se o filme se chama Onda, a gente pode dizer que ele prenuncia o tsunami neo-autoritário que iria varrer o mundo de 2008, crise, momento da última grande crise do capitalismo que se arrasta até hoje, para a contemporaneidade aí, em que a democracia vem sofrendo grandes ameaças, ou na verdade já vem sendo solapada ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, como nos vários logradouros do mundo. A gente vai falar bastante sobre esse grande filme do Denis Gansel, A Onda, já já. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando ao canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta-o, compartilhe esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E deixa aqui seu comentário nesse vídeo para eu poder conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. A Onda, filme, como eu disse, de 2008, dirigido pelo alemão Denis Gansel e que tem a história orbitando ao redor do professor de ensino médio Rainer Wenger. Não está bem delimitada, não está propriamente situada a cidade em que se passa o filme, mas trata-se ali de uma semana de projetos. Na escola de ensino médio alemã, além das aulas regulares ali, os alunos podem optar por alguns projetos temáticos. No caso, o Rainer Wenger, esse professor de ensino médio ali, ele combina duas disciplinas ali inusitadas. Ao mesmo tempo em que ele é professor de educação física, ele também é versado e formado em ciência política. E ele, todo um roqueiro, um cara alternativo, vestindo jaqueta de couro, camisa da banda Ramones ali, tradicional, do punk rock, do hardcore, ele quer dar aula sobre anarquia. Ele conta para a diretora do colégio que esteve no bairro de Kreuzberg, de Berlim, um bairro ali majoritariamente habitado por imigrantes turcos em Berlim, um bairro ali de tendências progressistas, com mudanças e tal, e ele gostaria muito de ministrar o projeto sobre anarquia. Mas um outro professor, mais sisudo, mais velho, circunspecto, já havia tomado para si o projeto sobre a anarquia e restou para Rainer Wenger lecionar durante uma semana a respeito de autocracia. Então, a princípio, a gente já vê que nada poderia ser mais distante da anarquia, da dimensão do anarquismo, do autogoverno, do governo cooperativo, dessa dimensão da extrema esquerda, do que a autocracia, essa dimensão da extrema direita que transpassou a Alemanha tragicamente durante os 12 anos ao longo dos quais o ditador Adolf Hitler esteve no poder à frente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e do Terceiro Reich. Muito bem, o Rainer Wenger está contrariado por dar esse curso sobre autocracia, mas logo na primeira aula, logo que os alunos ali se veem enfadados por terem que lidar com o tema do Terceiro Reich, da ditadura e assim por diante, um dos alunos, chamado Jens, que é um rapaz ali circunspecto, um rapaz bem postado, ele faz uma colocação, porque o Rainer Wenger pergunta, vocês devem saber algum exemplo de autocracia, o que significa autocracia, assim por diante. Quando eles tangenciam o tema da ditadura, do fascismo, do nazismo ali na Alemanha, o Jens sentencia sem mais. A Alemanha hoje está além de quaisquer possibilidades de um reestabelecimento ditatorial. A Alemanha superou o seu passado e não vai mais incorrer no nazifascismo. Essa é a colocação do Jens. E aí, o Rainer Wenger como que vai bolar
todo um tipo de procedimento pedagógico para simular, a partir da sua sala de aula, os elementos do autoritarismo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a sala de aula é formada por alunos das mais diversas procedências. A escola pública alemã, conquista da social-democracia pós-Segunda Guerra, logrou trazer pessoas das mais diferentes classes sociais, algo que infelizmente não logra acontecer aqui na escola pública brasileira, dada a desigualdade entre as escolas públicas e privadas aqui no Brasil, esse horror de desigualdade educacional e social. Mas é importante dizer que os alunos ali, como só ia acontecer, formam seus respectivos grupos. O grupo dos mais endinheirados, o grupo ali dos alternativos, aqueles que fazem esporte, como o Marco, que participa do time de polo aquático, que é treinado pelo Rainer Wenger, e assim por diante. Mas, quando é intimado, quando é instado a cotejar com os alunos a possibilidade de uma ditadura voltar a acontecer, quando vem a pensar sobre as tendências autoritárias que vicejam ali no cotidiano, o Rainer Wenger vai restabelecer uma série de parâmetros da escola tradicional. Essa escola que é como que um pequeno núcleo, uma célula do todo autoritário da sociedade, com seus padrões de hierarquia, com seus padrões de desigualdade, de competitividade, obediência, para mostrar, na verdade, para os alunos que a pulsão autoritária, a característica da personalidade autoritária está mais vivaz do que nunca. E o que vai acontecendo? Logo no início, o Rainer Wenger diz para os alunos que um Führer, um líder, Führer, Führer é um substantivo alemão que vem do verbo führen, quer dizer conduzir, guiar, e era assim que os alemães se dirigiam a Adolf Hitler, que é preciso eleger um líder. Vejam, o partido nazista não foi alçado ao poder por um golpe. Hitler tentou dar um golpe no início da década de 20, foi preso por isso, mas em janeiro de 1933 o partido nazista chegou ao poder alçado pelo voto popular. Então, a onda como que vai emulando, vai imitando, vai perfazendo e refazendo os trajetos da consecução do autoritarismo. Wenger, ele professor, é eleito pelos alunos como representante mor. E agora, os alunos têm que se remeter a ele não mais como Rainer, mas como Senhor Wenger. E se vocês pensarem, o sobrenome Wenger tem o mesmo número de letras do sobrenome Hitler. E aí, o Rainer Wenger diz que quando os alunos forem falar, eles precisam se levantar e falar Senhor Wenger. É preciso, então, deixar a ordenação mais caótica, plural das carteiras na sala de aula, para estabelecer as fileiras ali de frente para trás. Logo, os alunos são instados a pensar nas configurações do grupo. Eles têm que escolher um nome para o grupo, eles têm que escolher uma forma de apresentação para o grupo, e aí as ideias pululam. Os alunos, antes dispersos, antes competitivos, que queriam saber quem ganhava uma nota melhor, quem ganhava uma nota pior, quem era mais inteligente, quem era mais bonito, quem era mais rico, quem era mais atlético, tudo isso começa a ser subsumido em prol da formação do todo. E os alunos, por votação, vejam que coisa, utilizar elementos da democracia para solapar a própria democracia, os alunos chegam ao nome do movimento, desse grupo, como a onda. E essa onda, que inicialmente é capitaneada pelo Rainer Wenger, vocês vão ver, ao fim e ao cabo o engolfa, o engole, sai do controle do professor e vai tomar a todos no movimento ali que não quer ser desfeito e que vence a energia de cada indivíduo considerado separadamente. Vamos lá. O Marco é um dos líderes da sala, um líder atlético, um rapaz de boa pinta. A sua namorada Carro, a ruivinha ali da sala, é também uma moça muito inteligente, bonita, talentosa. E todos ali têm as suas posições como que demarcadas. Eles são o casal, o centro das atenções, e o Marco muitas vezes se sente preterido pelo ego muito grande da Carro, que quer fazer com que todos os rapazes da sala a cortejem. E é interessante o seguinte, existe ali na escola pública um projeto de teatro. E a princípio,
todo mundo, todos os atores, os alunos barra atores, estão intervindo na peça. O diretor é mais um mediador do que um líder. E a sugestão é de que, na encenação dessa peça, quando todo mundo quer mandar, ninguém obedece. Vejam, a democracia, gente, a pluralidade, a polifonia, a horizontalidade é muito mais complexa e rica e contraditória do que essa hierarquia simplista, de cima para baixo, que coage ao silêncio quem deve obedecer. Essa já é uma das pistas para a gente entender que quando a onda é formada, cada uma das tensões e angústias desses jovens, cada uma dessas tensões vai sendo engolfada pela onda. Por quê? Aquele que tem preocupação se a sua vestimenta é mais esfarrapada, se não está à altura das roupas de marca do outro, pode agora usar um uniforme que o equaliza, que o iguala ao seu membro de grupo. Isso é muito importante, porque na Alemanha ali, pós-crise do capitalismo em 1929, as pessoas passavam por uma pauperização radical. Mal tinham dinheiro para comer, que dizer para comprar roupas condignas. E a formação dos grupos paramilitares nazistas deu uma dimensão ali de garbo com os uniformes, de poderio com os uniformes e de irmandade e equalização entre os membros. Isso acontece na onda. Aquela, por exemplo, que tem interesse pelo Marco, uma aluna ali bonitinha, mas que não consegue ficar com ele como a carro, ela que tem um emprego mais que precisa trabalhar para conseguir se manter, agora é como que pode se colocar no mesmo patamar do Marco usando o uniforme. E as pessoas dentro do grupo se irmanam, as rivalidades são como que engolfadas, como que deixadas de lado em prol do fortalecimento da onda. E esse é um aspecto muito importante. O movimento, que é inicialmente orquestrado pelo professor Rainer Wenger, como um maestro vai regendo a orquestra, ele vai saindo do controle. Há um aluno, o Tim, que é um aluno inteligente, que se senta ao fim da sala, e a gente vai entendendo que ele não é bem quisto pelo pai e pela mãe, que ele é um aluno, uma carta fora do baralho, que todo mundo o chama de nerd, de azarão, todo mundo tira sarro dele. Mas quando ele percebe que ele pode fazer parte de algo, quando ele percebe que ele pode, na onda, se sentir numa irmandade, se sentir pertencendo a uma entidade, ele se entrega de corpo e alma a essa onda. Ele vai virar como que o leão de chácara, o segurança do Rainer Wenger. E é importante dizer o seguinte, que na história da formação de grupos, de irmandades, de clãs, de entidades, o sentimento endogâmico de fortalecimento, de irmandade, de associação recíproca, de lealdade, que é interno, geralmente vem com a contrapartida de que a violência, o ódio, o rancor, o ímpeto o ímpeto que eu vou usar esse substantivo, o ímpeto de ejaculação da força, se dá contra um inimigo eleito. Vale frisar que Hitler, quando escreveu na prisão a sua autobiografia política chamada Mein Kampf, Minha Luta, chegou a dizer o seguinte: se não houvesse o judeu, teria sido necessário inventá-lo. De tal maneira que há o sentimento de lealdade interno ao grupo, de fortalecimento do grupo, há um sentimento de repúdio a todos aqueles que não participam da onda. A onda é avassaladora, ela vai engolir os prédios, as casas e, sobretudo, aqueles que não se dignam a se curvar a esse movimento que vai tomando cada vez mais e mais pessoas. Os alunos fazem páginas nas redes sociais para a onda, os alunos fazem adesivos, eles começam a pichar a cidade com o logotipo da onda. Tudo isso vai tomando uma dimensão enorme, enorme, enorme. O Tim, numa cena muito emblemática do filme, gente, isso é muito importante para a gente entender que a onda é uma tentativa de pertencimento e irmandade para além da fratura individualista e competitiva desse capitalismo, cujas promessas de benesse são cada vez menos realizadas para as pessoas, e essa frustração de não poder perfazer o narcisismo de um ser competitivo que quer se tornar rico a qualquer custo, ela gera uma série de frustrações, uma série de ressentimentos, e o Tim, que vem de uma família abastada, num determinado momento do filme,
pega todas as suas roupas de marca, são as várias marcas que nós conhecemos, joga essas roupas num carrinho de mão, joga álcool, taca álcool ali, as embebe de álcool e taca fogo nas roupas. Agora dizendo, eu sou uma gota da onda. Outra cena muito emblemática é a seguinte. O Marco namora a Carro, como eu disse para vocês. E a Carro, diferente do Marco, que vem de uma situação social mais problemática, mais comezinha, de mais difícil inserção, a Carro é filha de uma intelectual. A sala da casa da mãe dela é repleta de livros. E ela tem. A Carro tem um irmão mais novo que tem uma criação extremamente permissiva por parte dessa mãe intelectualizada. O rapazinho que deve ter ali seus 10 anos já pode fumar. E quando a Carro diz para a mãe que ela não deveria criar o filho dessa forma, ela diz o seguinte, a mãe mais anárquica diz o seguinte, seu irmão deve encontrar os limites por si só. Esse é um aspecto interessante do filme em que a narrativa, o diretor sugere o seguinte, que uma anarquia, uma impossibilidade de reger uma criação, desde o âmbito familiar até o âmbito escolar, pode degringolar em autoritarismo, em selva, numa dimensão de que não há limites. E aqui, gente, é importante dizer que a criação colocada para os filhos por um pai e por uma mãe, não necessariamente autoritária. Obviamente que entre a heteronomia, a dependência e a autonomia, há um processo de mediação da criança e do aluno e da aluna para que possam chegar a essa autonomia. Então o papel dos mais velhos, o papel daqueles que angariaram mais sabedoria, que viveram ali mais tempo no mundo, é fundamental para que a criança, o adolescente, o aluno e a aluna possam chegar, possam cotejar, possam engrandecer e complexificar a sua vida com essa troca de experiências. Não é isso que a mãe faz. E esse filho rebelde, bem inserido socialmente, rebelde, vai se tornando um mimado contumaz que não tem respeito por nada. Então há uma sugestão da passagem da extrema esquerda para a extrema direita, da anarquia, que é mais vista ali como uma ausência, como uma anomia, uma ausência de normas, para o radical autoritarismo. E aí o que vai acontecer? Quando Marco, esse aluno, esse membro do time de polo aquático do Rainer Wenger, começa a dizer para ele que as coisas estão saindo do controle, que os grupos, os membros da onda estão enfrentando anarquistas ali na rua, o próprio Tim comprou uma arma pela internet, vejam vocês. Aí tem uma sugestão de como é fácil comprar uma arma e lá desde os Estados Unidos, com os atentados nas escolas, a gente tem a dimensão desse autoritarismo que é mediado pela indústria armamentista e seus lucros infindos. Esse autoritarismo que vai ter ali uma determinada jaculação de violência. Quando Rainer Wenger é instado a fazer alguma coisa, ele então vai simular o fim da onda, a tentativa de apaziguamento desse movimento. E aí numa cena metalinguística, por que metalinguística? Porque Rainer Wenger chama todo mundo para um anfiteatro e ele, no palco do anfiteatro, ou seja, dentro de uma narrativa fílmica, dentro de uma obra de arte, ele vai estar num palco, então como que tem uma ficção, a segunda potência, e ele vai simular um discurso autoritário muito parecido com as diatribes, com as críticas feitas por Adolf Hitler, um discurso altamente demagógico, combinando uma série de preconceitos com críticas sociais, de modo a fazer com que os alunos batam palma. E aí, conforme ele traz esse discurso à tona, ele vai revelando: vocês estão enceguecidos. Eu dei vazão, eu criei uma bomba relógio chamada fascismo. E aí ele vai dizer que todos, naquela semana de projeto, têm muito sobre o que pensar. Vocês se lembram que eu falei daquela peça de teatro em que todos os atores e atrizes, todos os alunos e alunas intervinham na composição da narrativa? Pois bem, ela não acontecia em meio à democracia. Mas quando o diretor, simulando a posição do próprio professor Rainer Wenger, passou a dizer: agora eu mando e vocês obedecem, a peça aconteceu. Isso mostra para nós como a humanidade é sequiosa por líderes, lamentavelmente, e tende a alienar
a sua própria liberdade em função da obediência. Para citar aqui um famoso aforismo da personagem grande inquisidor do romance Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, não há angústia maior para o homem e a mulher do que encontrar alguém diante de quem possa se inclinar, possa se ajoelhar. Essa tem sido a estrutura hierárquico-política da humanidade, salvo ressalvados períodos raríssimos ali de mais horizontalidade e democracia. Então, Rainer Wenger vai denunciar toda a farsa de A Onda. Só que aí, num rompante, o Tim, que era a carta fora do baralho, que era o azarão, que era aquele de quem todos zombavam, vai até o palco e tem uma arma. E com essa arma ele diz: não, a onda não vai acabar. A onda é a minha família, a onda é o meu clube, a onda é o meu pertencimento. E um dos guarda-costas ali do Rainer Wenger, um rapaz fortão, diz que aquela arma que o Tim tinha era uma pistola ali de bala de borracha, de ar e assim por diante. Mais uma vez, o Tim não é levado a sério. Mas agora, diante de todos, ele pode mostrar o seu poderio e a sua raiva, não propriamente em nome de si, mas em nome do movimento que o representa, em nome do oceano do qual ele é uma gota. Vejam, o Tim era alguém desprezado desde a sua família pelos pais, mas fazendo parte da onda, ele se sente humano, ele se sente parte de um todo que o ultrapassa e no qual ele acredita. Vejam a sede de acreditar em algo. Veja como isso nos é constitutivo. O Tim dá um tiro no rapaz fortão, no outro guarda-costas, e agora ameaça matar o Rainer Wenger se a onda acabar. O Rainer, então, tem toda uma posição para tentar apaziguar o Tim e lança a mão do quê? Não de argumentos de mero convencimento. O Tim já não quer ser convencido. O Rainer vai usar argumentos paternalistas para mostrar: Tim, como é que você vai fazer mal para mim? Como é que você vai me matar? Você vai acabar com a onda? Se eu me for, a onda se acaba. E agora vendo que estava numa encruzilhada, que se atirasse contra o Rainer Wenger, ele ceifaria a cabeça, ele tornaria acéfalo o movimento que tanto reconhecimento lhe trouxe. O Tim, exasperado, sem poder mais pertencer, já tendo trocado os pés pelas mãos, cometido ali uma tentativa de assassinato, de homicídio, o Tim enfia um tiro na boca, em frente a todo o auditório da escola. O Tim se mata. E o Rainer Wenger, sem ter as mãos sujas diretamente de sangue, sabe que é responsável, não pela onda como um todo, porque essas tendências autoritárias estavam ali como que dispersas no ar. Ele foi como que a batuta, o regente de um movimento, aquele que deu uma gramática para a onda, o líder autoritário, demagogo, plasmado de professor a ditador. Essas tendências de A Onda, que respondem àquela colocação ingênua e pueril do aluno Jens no começo do filme, dizendo que a Alemanha estava acima de qualquer possibilidade autoritária. Não só a Alemanha não está, como o Brasil não está, os Estados Unidos não estão, a Polônia não está, a Hungria não está, a Rússia, que há 100 anos era o bastião da esperança da humanidade, hoje é uma oligarquia autoritária sob Vladimir Putin, já há mais de 20 anos no poder. A Bielorrússia, desde 1996, tem o mesmo ditador, tido como o último ditador da Europa, o Alexander Lukashenko. E assim a gente vai vendo o arrefecimento da democracia. Se o filme A Onda tem algo a nos ensinar, ele pode dizer que ditaduras, que movimentos autoritários não acontecem apenas nas macroestruturas. Não é só nas camarilhas do poder, nos palácios, nas regências que a ditadura acontece. Ela acontece desde a célula familiar, a subordinação da esposa e dos filhos ao paterfamilias, a subordinação dos alunos ao professor. E, vale frisar, que numa analogia sintomática, a diretora da escola,
a princípio está contrafeita de dar aula sobre anarquia para o Rainer Wenger, mas quando ele consegue exercer disciplina sobre a sala, ela, que tem a autoridade por cima do professor, se vê bastante satisfeita. De tal maneira que a gente vai entendendo que há uma cadeia de cumplicidade entre a célula mais cotidiana e o poder mais altivo e macrológico. De tal maneira que o ditador é como que uma resultante vetorial de todo o nosso ímpeto de violência, mas também de frustrações. Porque ele, ditador, pode estar acima do bem e do mal, acima da lei, acima das aspirações e realizar muito daquilo que nós, cidadãos comezinhos, não conseguimos fazer. A Onda deveria ter sido um alerta. Filme de 2008, dirigido por Denis Gansel, mas não o foi. E hoje a cotidianeidade, a nossa época reitera experimentos de autoritarismo, de neofascismo, de tolimento da democracia, abriu a tampa do bueiro para a ejaculação dos piores preconceitos à luz do dia. Preconceitos que nós achávamos que haviam sido suprimidos em prol da igualdade de gênero, da igualdade de opções e orientações sexuais, da igualdade étnica, da tentativa de supressão das grandes desigualdades sociais. Não foi assim, lamentavelmente. E A Onda precisa ser visto, é um filme que precisa ser visto como uma grande admoestação. Não para aquilo que pode vir a acontecer, porque já está acontecendo, mas para que nós tentemos desvelar os mecanismos pelos quais o autoritarismo vem à tona e que nós tentemos remediar isso com instituições democráticas, com guaridas que façam com que autoritarismo, defesa e apologia de tortura e ditadura sejam ceifados. A liberdade não pode transigir com tendências que venham a cortar a sua cabeça, a guilhotinar a possibilidade democrática. Essa foi então, pessoal, a resenha do filme A Onda, clássico do cinema contemporâneo, que teve ali a direção do alemão Denis Gansel. Se você gostou de mais essa resenha de filme do meu canal, eu peço que você dê um like no vídeo, curta-o, compartilhe-o nas redes sociais e traga aqui o seu comentário para que eu possa conversar com você. Se você está assistindo a esse vídeo do canal pela primeira vez, se você está chegando ao canal agora, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e seja muito bem-vindo e bem-vinda às resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Até a próxima resenha, pessoal, e tchau, tchau!